Primeiro, agradecer ao professor mais uma vez, né, Flávio? A gente sempre se encontra aí nas lives, então é sempre uma oportunidade boa poder conversar e ouvir sua palestra. Agradecer ao pessoal da UTF-PR aí pelo convite, né, por permitir que a gente tenha acesso aí de poder conversar com o produtor rural e com os estudantes de uma forma mais direta. Bom, eu vou falar um pouco sobre sistemas de ventilação inteligente, mas não tem como a gente falar de sistemas inteligentes, né, sem falar de sistemas eficientes de ventilação. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente começa desse ponto. Acho que a pergunta que vai embasar todo o nosso trabalho aqui hoje é: quanto custa fazer vento? Porque a gente usa lá os ventiladores mecânicos, que são os responsáveis pelo deslocamento forçado de ar, eles são grandes consumidores de energia. Então, eles precisam, o que eles fazem basicamente? Convertem potência elétrica em potência mecânica e fornecem essa potência para o sistema de ventilação, né? Então, ele desloca, pega essa potência mecânica e fornece isso para o ar, e aí a gente consegue fabricar vento. Porém, isso custa dinheiro, e custa dinheiro num nível relevante aí para o produtor. Então, o custo de ventilação está diretamente relacionado à eficiência de ventiladores. Isso é bastante óbvio. É como se você estivesse pensando em pegar aquela vaca que o professor citou aí, que é uma vaca que produz 15 litros de leite e dá a melhor ração do mundo para ela. Não vai resolver, essa vaca não vai conseguir chegar no nível de uma grande produtora. Isso tem a ver com a eficiência de conversão, né? Então, para ventiladores, a gente tem esses mesmos parâmetros. Basicamente, ventiladores são constituídos por 3 elementos básicos, que seria motor, transmissão e a hélice. Dentro do motor, você tem alguns níveis de eficiência, que seria IE2, IE3, bom, aí vai até IE5 Premium, que é o máximo possível. Dentro de transmissão, a gente tem hoje no mercado, basicamente, 3 tipos de transmissão para ventiladores, que são correia e polia, redutores, ou como é no caso do Pedro, motorredutores, e o sistema de rotor externo e imã permanente, como é o caso das Zillabag ventiladores. E dentro de pás, aí, de hélice, você tem uma série de definições de pás, de ângulo de pá. Isso, a fabricação das pás aí no ventilador, ela afeta muito a capacidade desse ventilador de entregar ventilação, além do uso de difusor e... Bom, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco. Mas voltando no primeiro elemento, qual seria a máxima eficiência para um motor elétrico? Hoje, seriam os motores classificados como IE5 Premium, que teriam um rendimento aí de 96%, e síncronos, ou seja, com um fator de potência muito próximo de 1, de preferência EC, mas essa é uma condição que pode ser ajustada, ou com inversor de frequência incorporado e filtro de harmônica. Esse seria o motor dos sonhos, né? O motor ideal para se atingir a máxima eficiência. IE5 Premium, ou seja, 96 de rendimento e síncrono. Esse motor existe, ele vai acoplado e incorporado aí nos ventiladores dessa empresa alemã, chamada Zillabag. Então, essa é uma fotinha do motor dela. Quando a gente pensa em transmissão mecânica, a gente tem correia e polia, temos redutores e tem rotor externo e imã permanente. Cada um desses elementos tem uma característica como positiva e negativa, né? Diria que o maior benefício do rotor externo e imã permanente é o fato de ele não contar com elementos de transmissão. Então, você não tem, por exemplo, engrenagem, não tem... Você só tem os rolamentos que eu vou mostrar no próximo slide, são os rolamentos do motor, que no caso, o que acontece com o rotor externo? Você tem o motor e a carcaça desse motor, ela vira o ponto onde você vai acoplar a pá do ventilador. Então, você elimina aqueles elementos intermediários de transmissão, né? E você consegue manter rotações muito altas, porque nesse caso desse estilo de ventilador com rotor externo, a rotação nominal é proporcional à capacidade do motor, né? Então, a mesma rotação que o motor imprime é a rotação que o ventilador está trabalhando. Além disso, é o que acontece quando você tem um sistema de rotor externo e imã permanente. Toda a energia que o motor consegue converter em trabalho mecânico, que no caso daquele motor que eu acabei de mostrar são 96%, ela é convertida toda em ventilação efetiva.
E como os elementos de manutenção dele são só 2 rolamentos, você consegue ter um prazo muito alongado de manutenção. E manutenção foi um tópico que o Flávio apresentou como uma das desvantagens no sistema de compost barn. Tem o custo de manutenção. Bom, se você tiver manutenção periódica, por exemplo, nesse caso de 5 em 5 anos, bom, é um problema a menos para se preocupar, né? Então, quando eu falei esse é um motor de rotor externo e imã permanente, que estão os ímãs. E os elementos de desgaste desse motor, basicamente, é esse rolamento e esse rolamento. E só. Então, a cada 5 anos, você precisa de abrir esse motor, deslocar esse e esse rolamento, faz essa troca. Esse motor está preparado para trabalhar aí mais alguns anos sem manutenção. Certo? Bom, pensando em hélice, né? O número de pás aí do conjunto, ele aumenta o peso, então você precisa de potência instalada maior, mas ele não necessariamente aumenta a velocidade do vento, né? O que faz aumentar a vazão é o ângulo das pás, né? Quanto essa pá consegue ser direcionada. Além disso, você precisa de perfil aerodinâmico com muita eficiência, que talvez hoje seria o maior gargalo para um sistema de ventilação, seria o perfil aerodinâmico das pás. E esse perfil aerodinâmico impacta diretamente no ruído produzido pelo ventilador. Além disso, a intensidade de rotação também afeta. Para que você tenha sistemas de alta eficiência, é primordial que esse ventilador seja bem balanceado. Isso é uma condição inegociável. Tanto para a eficiência do próprio ventilador, porque a vibração é uma maneira de dissipação de energia. Além disso, ela danifica o equipamento, danifica rolamento, mancal, engrenagem, próprio motor, a constituição do motor. E além disso, se essa energia de vibração é transmitida para o barracão, você também prejudica o barracão, né? Porque a gente, nesses casos, aqui é uma foto cedida pelo Pedro, de um balanceamento mecânico, né? Os ventiladores são extremamente bem balanceados da Transol, isso é indiscutível. E você tem um outro tipo de balanceamento, seria o computadorizado, mas ambos conseguem bons resultados. No caso do difusor, ele basicamente trabalha induzindo a formação de um duto invisível de ar e ele permite ganhos expressivos ao longo do sentido preferencial de ventilação, mas em contrapartida ele perde abertura, né? Igual nessa imagem 1 aqui, onde a gente consegue ver um sistema sem difusor e um sistema com difusor. Além disso, o difusor faz com que o ar saia de forma circular. Então, você consegue ganhar eficiência, como seria, por exemplo, um efeito ciclone, né? É mais fácil você fazer com que essa massa de ar atinja longas distâncias se você conseguir produzir o efeito de giro nessa massa de ar. Falando um pouco sobre fixação, hoje em dia, como a gente tem ventiladores bem balanceados, como é o caso dos ventiladores da Transol, como é o caso dos ventiladores da Zilabeg, a gente pode travar esses ventiladores em suportes rígidos, porque a gente sabe que ele não vai transmitir vibração para o seu barracão. O que a gente ganha com esse transporte rígido? A primeira coisa é que não existe uma dissipação de energia de movimento. Imagina aí nessa condição inicial, seu ventilador está desligado. A partir do momento que você liga o seu ventilador e ele vem para a condição de trabalho, todo esse deslocamento que acontece nesse eixo, isso não é convertido em ventilação efetiva, certo? Então, isso te custa dinheiro, mas não produz vento. Então, ventiladores pendurados em corrente, por exemplo, eles custam mais caro a operação dele. Você perde eficiência do seu sistema de ventilação. No livro do Flávio, ele tem uma equação que modela esse sistema. E daí você consegue, jogando as constantes, por exemplo, de qual que é o ângulo de deslocamento e o peso, você consegue estimar quanta energia efetiva você está dissipando do seu sistema, né? Pelo deslocamento do ventilador e por fixação em correntes. E uma outra vantagem de fixação em suportes rígidos é que você consegue garantir o ângulo de trabalho do seu ventilador. Então, quando a gente pensa em ventilação, a gente quer que o ventilador trabalhe num ângulo pré-determinado. E com suportes rígidos, isso fica muito fácil de ser controlado.
Aí a gente está falando já para o final do que é o conceito de ventilação eficiente, né? Ventiladores convencionais costumam ter alta taxa de ruído. Esse ruído ligado ao manejo das vacas, tem alguns estudos que dizem que você consegue ter que isso causa uma perda média de até 15% direta na produção. E aí, aí já pensando como alguém que lida com vaca há muito tempo, se você ficar o dia inteiro trabalhando com aquele ruído de ventiladores na sua cabeça, se esse ruído não é um ruído controlado, o próprio tratador fica incomodado, e aí é natural que esse estresse seja, de alguma forma, descontado nas vacas, e isso também impacta na produção, né? Um tratador, uma pessoa que lida com a vaca, ele tem que estar sempre calmo, né? A vaca é um animal muito sensível a estresse. E a Zilberg tem uma tecnologia chamada, uma tecnologia biomecânica, que ela imita a asa da coruja, que ela faz um serrilhado nas bordas das pás. Com isso, você consegue diminuir a percepção de ruído dos ventiladores. Então, é uma tecnologia que mimetiza a asa da coruja e que tem um resultado excelente na percepção de ruído dos ventiladores, né? E é fundamental hoje em dia. Poluição sonora também é um tópico a ser avaliado quando você pensa num compost barn, especialmente porque ele está próximo da sua área de trabalho constante, né? Da sua sala de manejo e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de eficiência, um ventilador mais eficiente que a gente consegue entregar hoje. Ele junta todas aquelas características que eu falei ao longo da palestra até agora. Rotor externo e imã permanente, ou seja, transmissão mecânica 1, rendimento do motor em 96%, motor síncrono, inversor de frequência incorporada, um excelente perfil aerodinâmico e difusor. Então, como a gente chega no limite da eficiência aí com pouquíssimas ressalvas ao perfil aerodinâmico, que sempre cabe melhoria, né? A gente ainda está buscando o ótimo. Agora a gente pode discutir sobre ventiladores inteligentes. E aí, falando sobre ventiladores inteligentes, a gente tem que pensar como é que ele surge, né? Ele surge especialmente para dar autonomia do sistema. A gente quer que a responsabilidade sobre os ventiladores seja do próprio sistema, que o produtor rural não tenha que se envolver no sistema, que o produtor ele não tenha que se preocupar em ligar ventiladores, desligar ventiladores, acelerar, desacelerar. Esse tipo de operação, a gente espera que o sistema faça sozinho. Daí a palavra inteligente, né? Inteligência é a capacidade de coletar dados e interpretar dados. Bom, como um outro tópico seria, sem dúvida nenhuma, a economia de energia gerada pelo sistema de automação. E o controle da relação custo-benefício. Por que eu coloquei controle da relação? Porque economizar energia por si só, ela não necessariamente é eficiente. Você vai lá, desliga seus ventiladores todos os dias às 7 da manhã. Porém, as suas vacas, às 6 horas, você desliga às 7 da noite. Porém, a sua vaca continua estressada até às 9. Você está num verão, você está numa primavera, onde você tem altas temperaturas, altas umidades. Então, você não pode desligar o ventilador em função horária, como era no começo, né? Então, no começo dos sistemas de automação, a gente tinha sistemas de liga e desliga. Então, o ventilador, ele sempre operava a plena carga, então ou ele estava desligado, ou ele estava em 100% da rotação. No começo, eram usados sistemas em função horária. Então, por exemplo, você programava seu ventilador para ligar às 7 da manhã, desligar às 19 horas, 12 horas de operação. Porém, você percebe essa relação. Você chega no verão, essa relação horária não se aplica, porque deu 19 horas, a sua vaca ainda está estressada, e chega no inverno, a sua vaca está em condição, sem estresse muito antes disso, às 15, 16 horas já está em condição de conforto. Então, como controlar isso em função horária? Então, a função horária foi eliminada como uma constante. A partir daí, pensaram em 7 pontos de temperatura mínima, ou seja, você define que a partir de 22 graus os ventiladores partem. Porém, quando você pega numa situação igual aí no Paraná, vocês têm um inverno que é frio e úmido. Então, para a cama, o fato de você ter alta umidade é extremamente prejudicial.
Você pode dizer assim, mas a minha vaca está confortável. Sim, mas a sua umidade prejudica muito a sua cama. Então, a sua vaca vai ficar confortável, mas tem uma grande chance da sua cama ficar ruim. E um dos problemas de sistema liga-desliga seria a utilização de contatores de carga e arranques consecutivos de ventiladores em curto espaço de tempo. Arranque de ventiladores para ventiladores convencionais, sem inversores de frequência, é extremamente problemático, né? A corrente vai chegar aí a 5, 6 vezes a nominal. O Pedro é muito mais habilitado para falar sobre motores, né? É um profissional aí que está há anos lidando com esses sistemas de elétrica aí, né? O Pedro da Elétrica Transol, inclusive. Então, eu vou deixar essa parte aqui para ele. Já falando de lei de potência dos motores para aplicada à ventilação, né? A gente sabe que a potência consumida dos ventiladores, ela reduz de forma significativa com pequenas alterações de rotação. Na prática, os ventiladores trabalhando com a metade da rotação nominal consomem 8 vezes menos do que a potência elétrica nominal dele. Então, você pega um motor de 1 cavalo, se você reduzir a rotação dele pela metade, esse motor vai gastar 0,125 cavalos. Então, assim, com base nisso, e por esse motivo especificamente, a gente vai trabalhar pensando em desacelerar ventiladores, controlar o giro de rotação dos motores. Porque, por exemplo, se você for pensar em uma rede com 10 ventiladores, se você desliga 5, sobram 5 cavalos instalados. Mas se você coloca os 10 com a metade da rotação, você vai gastar 1,25 cavalos instalados. Ou seja, daí dá 75% de diferença e você ainda tem uma ventilação com os 10 ventiladores na metade da rotação muito mais homogênea. Então, você consegue garantir uma velocidade constante ao longo da cama, gastando 75% a menos de energia elétrica para fazer esse serviço. Os inversores de frequência são equipamentos capazes de variar a rotação do giro dos motores elétricos. Ele pode ser incorporado ao motor do ventilador ou não, pode ser montado em painéis elétricos. Quando você trabalha com inversores, você precisa sempre de pensar em filtros de harmônica. Alguns equipamentos, alguns inversores já têm filtro de harmônica incorporados, outros têm a demanda de um filtro separado, mas é básico. Trabalhar com múltiplos inversores de frequência sem filtro de harmônica é totalmente impensável. E quanto maior for, por exemplo, se cada ventilador tiver o seu próprio inversor de frequência, você consegue maior precisão nos sistemas de automação. Porque você consegue fazer com que cada ventilador interprete o próprio ambiente dele. Esse é o inversor de frequência, é a parte eletrônica dos ventiladores da Zilabeg, e aí é onde a gente tem o inversor de frequência do próprio ventilador. Então, ele fica acoplado na carcaça do ventilador, né? Na carcaça do motor. Então, já que a gente já decidiu que agora a gente deve, por lógica, usar inversor de frequência, a gente tem que pensar na variação de rotação do motor. Lá no começo, a variação era feita de forma manual através de potenciômetros. Só que um dos problemas disso é que você depende diretamente da mão de obra de uma pessoa para ir lá e fazer o serviço mecânico de acelerar e desacelerar o ventilador no potenciômetro. E essa tomada de decisão era baseada basicamente em interpretação empírica. O produtor teria que ir até a cama, pegar a cama, tocar na cama, avaliar se a cama está ou não está saudável, se ela está úmida. Então tem que acelerar. Não, está tudo bem, eu posso desacelerar um pouquinho. Com isso, seus resultados ficavam muito imprecisos. Aí a gente, da Inofarm, a gente pensou num sistema que fosse realmente inteligente. Ou seja, a gente coleta dados, temperatura e umidade em tempo real, a gente analisa esses dados coletados através de uma série de equações zootécnicas, então o nosso sistema realmente faz cálculos para interpretar os dados que ele coleta, e ele calcula o que seria o referencial do THI, que é o índice de temperatura e umidade, em português é ITU também na literatura, e com esse índice, ele relaciona a temperatura e a umidade ambiente com as vacas e decide a rotação, a velocidade de rotação dos ventiladores. Isso vai depender, e como a cama gera muita umidade para o ambiente, ela transmite essa umidade, a gente consegue também interpretar como a cama que está ali próxima ao ventilador está se comportando, analisando a umidade do ar perto da cama, né?
E é um sistema que exige evolução constante. Então, a gente precisa fazer periodicamente, quando a pessoa opta em trabalhar com sistemas de ventilação, com sistemas de automação da Inofarm, a gente precisa adaptar a equação, modelar, fazer ajustes da equação para o produtor. Mas, na prática, o que o produtor faz é instala os nossos sistemas e deixa o ventilador trabalhar. E não precisa fazer mais nada, não precisa de preocupar em ligar, desligar, monitorar. A única coisa que a gente pede é assim, o produtor está ali, próximo à cama, então ele tem que monitorar a cama, mas ele não precisa de intervir no sistema de ventilação. Toda essa intervenção é feita pelo próprio sistema da Inofarm. Hoje a gente, aqui um esquemático bem simples, a gente tem esse sistema que a gente tem a sonda que faz a coleta de dados, isso vai para um controlador que faz o cálculo do THI, ele de forma automática manda o ventilador acelerar ou desacelerar em função dos dados que ele achou, e ao mesmo tempo ele posta online e o dono da fazenda, o pessoal que está na fazenda, veterinários, eles têm acesso do celular a informações do tipo qual é a temperatura e a umidade para aquele ponto de cama, ele tem a capacidade de acelerar, frear os ventiladores em determinadas situações que ele julga necessário, ligar, desligar, e também informa qual é a rotação do ventilador para aquele momento. E ele faz tudo a partir de um aplicativo gratuito no celular. Só para fazer uma observação, imagina um sistema de ventilação onde você tem aí, por exemplo, um barracão de compost barn com 100 metros de comprimento. A disposição de onde você tem os sensores seria muito crítico. No nosso caso, cada ventilador tem o seu próprio sensor. Então, ele consegue definir ponto a ponto qual é a decisão que ele tem que tomar para aquela região onde ele está instalado. Então, por exemplo, num barracão com 21 ventiladores, nós temos 21 sensores de temperatura e umidade, 21 controladores, e cada um deles toma a própria decisão. Hoje a gente consegue ter uma economia média anual de 40% com o nosso sistema da Inofarm. Ele não depende de nenhum tipo de operação do usuário. Além disso, os sensores são espalhados por toda a área do barracão. E ele não depende de celulares ou de internet para funcionar no modo automático. Essa é uma possível melhoria para o sistema. Você pode usar. Bom, por hora eu vou agradecer. Vou passar a palavra ao Pedro, que é o próximo palestrante, e espero em breve que a gente possa discutir aí, acho que a gente tem muito a passar para o pessoal. Obrigado.